Hoje, 7 de setembro de 2023, nós vamos caminhar no encontro de número 138, ok? Mas antes de caminharmos nesse encontro, pode entrar. Antes de caminharmos nesse encontro, nós gostaríamos de falar alguma coisa. Primeiro, com referência à materialidade. Nós estamos vendo, e eu não tenho receio nenhum em falar, nós estamos vendo um feriado, então algumas pessoas de repente se deixam enveredar realmente pelo caminho da materialidade e esquecem que são espíritos. Esse é o grande problema ainda da humanidade, da civilização. É esquecer que é espírito. Não vê que o outro desencarna, morre todos os dias. Tem gente, os cemitérios estão cheios. Todos os dias isso acontece. Mas parece que ainda assim o espírito deixa-se levar pela ilusão da materialidade e esquece de trabalhar a si próprio. E fica trabalhando o corpo com a materialidade. Né? Veja, muitas pessoas que costumam aparecer, hoje não apareceram, mas é problema de cada um. Cada um faz o que deseja. Né? A gente fala o que está na doutrina. E para mim, isso aqui é a carta plena. Eu procuro estar mais junto dela o máximo possível. Né? Isso é muito interessante, muito bom. Por outro lado, eu também gostaria de falar a respeito do que observamos, que é muito importante, para mim pelo menos é muito importante. Né? Nós temos aqui uma assistência, né? Uma assistência de presenças, né? Que não é um número grande, é um número pequeno. Não é um número grande, mas é um número pequeno. Mas o número está bem maior. Porque o que nós temos observado nas visualizações que acontecem pela internet, né, no nosso Face, no Face dá a cena que é bem menor do que no nosso Face, é impressionante isto, né? No próprio YouTube e no compartilhamento que tem acontecido no nosso Face, a gente vê que a nossa assistência é bem maior. As visualizações giram em torno, mais para mais, às vezes para menos, né? Entre 60, mais ou menos, essa a visualização de cada um dos nossos encontros. Então, para mim, isso é muito importante, né? É muito importante porque a gente consegue perceber, não é, que estamos realizando um trabalho, nós estamos realizando um trabalho, não é, que não é um trabalho para ficar simplesmente na sala em que nós nos encontramos. Ele se expande. Por outro lado também, há um outro detalhe bastante importante que eu gostaria que vocês tomassem conhecimento, porque havíamos tido uma combinamos, havia uma promessa, mas a coisa não aconteceu. Já me perguntaram, né, inclusive através mesmo do Face, né, pessoas conversando conosco, né, sábado, como está anunciado, está acontecendo também os encontros. Eu digo não, sábado não tem nada, e era para ter. Foi combinado que teria. Então veja que nós enfrentamos alguns problemas que muitas vezes, né, nos deixam bastante tristes, porque eu estava falando ainda há pouco a respeito disso, 3 ou 4 pessoas praticamente, né, que nós já tentamos
com que elas pudessem vir a estar aqui conosco quando nós não pudéssemos estar, e elas desapareceram. A última, vocês sabem, foi o Ronaldo, que esteve aqui, todo mundo viu o Ronaldo aqui, inclusive ele mesmo que se apresentou com essa proposta, mas lamentavelmente, e outras pessoas também que chegamos a convidar, mas não apareceram. E aí me veio um detalhe muito importante, que muitos irmãos nossos têm falado, e principalmente o último que eu ouvi, e porque muitos não se pronunciam, é o Raul Teixeira. Para ser espírita tem que ter coragem. E a última palavra que eu também escutei lá de Sacramento, e essa vai fundo, essa vai mais profundamente, devido ao trabalho que nos trouxe um grande despertar, e que eu estou procurando passar para aqueles que chegam, e que realmente me movimentou muito mais fortemente. A evangelização de espírito não é para todos. Palavras de Eurípides Passalufo. O que ele quis dizer com isso? A evangelização de espírito não é para todos. O que ele quis dizer com isso? É que precisa, para que nós realmente venhamos a nos desenvolver nesse sentido, não é? Que tenhamos assiduidade, que nos esforcemos pelo aprendizado, que procuremos realmente aprender, e que sigamos dentro do domínio da matéria, a modo de querermos realmente sermos evangelizados. Há bem poucos dias, conversávamos a respeito com uma das pessoas que se comprometeu conosco aqui a realizar esse trabalho. E essa pessoa já havia me dito alguns momentos atrás: não, mas eu tenho prestado atenção nas palestras que acontecem lá em Sacramento, porque todas as quintas-feiras eles desenvolvem um tema e colocam na internet esse tema. A Alzira, o Saulo, o filho dela, enfim, as pessoas lá desenvolvem um tema e colocam na internet. Esse tema é desenvolvido segundo os fundamentos da evangelização de espíritos, porque eu ouço isso aqui, e eu conversando com essa pessoa, eu falei com ela: mas você não sabe os fundamentos. É preciso ter os fundamentos sólidos para você trabalhar com eles. Você não sabe, porque você não estudou, você não está procurando, você não apareceu mais. E eu falei mesmo. Porque tem momentos, sabe, que você tem que falar, não é que você esteja desejando mal para as pessoas, mas para tentar um despertar. Isso é muito importante, não é? Porque às vezes você tem algum problema que é preciso dar uma paulada na mulher, pum, mais forte. Não é que a pessoa esteja querendo mal a você, ou querendo te agredir, mas é para mostrar para você qual é o caminho melhor a ser seguido. Porque muitas vezes a própria pessoa está: não, mas eu faço um pouquinho disso, aí está tudo certo, e não é bem assim. Não é bem assim. Se você vai preparar uma comida, não é cozinhar um pouquinho, você tem que cozinhar ela toda. Se você cozinha um pouquinho, ela não fica boa. Você tem que fazer o total, o que é necessário, para que realmente aquilo aconteça. Eis porque, quando muitas pessoas leem o livro O Céu e o Inferno, se admiram dos casos que ali estão, não é? Não adianta. E quando procuram saber o que acontece no Hospital Esperança, fundado por Eurípides Passalufo, também se admiram, porque não são poucos os dirigentes de casas espíritas que estão com problemas e que partem daqui achando que vão encontrar uma situação
aproximação muito bem. Mas aquele que ia lá e que ficava sentado na cadeirinha lá ouvindo, está muito melhor do que ele que era dirigente. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Por isso que nos aproximarmos o mais possível da espiritualidade é muito importante. E nos desapegarmos da materialidade, seja ela qual for. Não é que você vá querer mal a materialidade, não é que você vai desprezar a materialidade, mas é utilizá-la para o teu desenvolvimento espiritual. É o desapego. É o desapego. Você precisa da materialidade, porque o processo reencarnatório é uma lei divina. Porque o espírito reencarnado o espírito precisa reencarnar para o seu desenvolvimento evolutivo, mas não é para ficar apegado à cadeira, ao carro, à casa, o passeio, a festa. Não é isso. Então, sabe, era isso que eu queria comunicar a vocês. E eu me entristece mesmo, né? E me entristece de alguma forma, porque eu vejo a dificuldade, né, que os espíritos ainda têm de despertar um pouco mais, sabe? E porque nós sabemos o que vai acontecer, nós temos certeza do que vai acontecer com aquele que pensa que participando de uma reunião, de outra, ele vai dar tudo certo. E não é bem assim. Não é bem assim. É preciso você se firmar. É como o Raul Teixeira fala, não é? Se você vai à casa espírita, mas de repente quer botar o santinho, quer acender a vela para a bezerra, então vá lá para a igreja católica, cumpra realmente aquilo que acontece lá. Se você quer ir para a casa espírita, para participar de fenômeno, você quer ver isso, quer ver movimento, então não vá para a casa espírita, porque lá é para seguir a doutrina espírita. Vá para a casa de Umbanda, lá tem. Sabe como fala o Raul Teixeira? Raul Teixeira tem vários vídeos nesse despertar para ser espírita. É isso, meus irmãos. Certo? E então, quando eu vejo bater um feriado e determinadas pessoas vão para o feriado, me entristece. Eu digo, esse ainda não despertou. Ainda falta alguma coisa. Não, é porque eu vou aproveitar o feriado para fazer isso, fazer aquilo. Mas você não tem um compromisso com você mesmo? Você não tem um compromisso com você mesmo? Sim, mas eu tenho isso a fazer. Eu digo, mas você tem o primeiro compromisso tem que ser com você mesmo. Porque se você não cumpre o compromisso com você mesmo, você não está cumprindo também com o outro. Você está se enganando. Detalhe importante, porque você só dá o que tem. Você não dá o que você não tem. Certo? Não, mas aí eu vou com o outro porque vou agradar. Você, tudo bem, mas você está se desagradando. Então você não está agradando o outro, não. Porque o que você está sentindo é simplesmente uma vontade ilusória. Um comportamento ilusório. Não é sentido. Porque primeiro você tem que sentir para poder dar. O grande detalhe é esse. É o que eu costumo dizer muitas vezes aqui. Não, mas eu te amo. Eu gosto muito de você. Eu digo, é mentira. Você não procura o conhecimento. Você não cuida bem das suas coisas. Você não se cuida bem. Como é que você está dizendo que ama o outro se você não ama você mesmo? Problema sério, né? E é isso que acontece. É por isso que muitos partem daqui e pensam que vão encontrar
uma maravilha do outro lado. E pensam, inclusive, que vai ser muito diferente do que acontece aqui. Não, mas quando eu desencarnar, eu vou ser espírito. Mas não. De repente, olha, meu irmão, de repente você vai encontrar uma situação pior do que essa que você acha que está. E é isso que acontece. Isso é novidade? Não é novidade para mim, para vocês também não deve ser novidade. É só ler as obras de André Luiz para ver o que acontece. Ali está tudo isso. Problema sério. Mas, pum, acabou. Não vou falar mais. Já me desabafei. Muito bem. Agora vamos aqui à questão que está em pauta. Como eu falei com vocês, não é? Qualquer um pode trazer uma matéria, seja ela qual for, não importa qual seja a matéria. Não, mas essa matéria é uma matéria ofensiva. Mas essa matéria de crime, não importa qual seja a matéria. Traga uma matéria e nós vamos colocar na tela, ou vamos conversar e vamos analisar à luz da doutrina espírita, à luz da evangelização de espíritos. Não importa qual seja a matéria, porque o que precisamos é realmente isto, é analisar as situações que passamos por aí e que estão acontecendo. Não, mas eu tenho uma matéria aqui de um cara que roubou, do político que fala mal, do político que não faz porcaria nenhuma. Não tem problema, traga a matéria, vamos analisar essa matéria. Vamos colocar em pauta e falar o que está contido aí, segundo o que aprendemos, sem problema algum. Então, a nossa irmã, a dona Valéria, em lendo este livro, Vida Plena, de Joana de Ângeles, pegou esse capítulo que aí está, a ira, e com a vontade de analisá-la um pouco mais à luz dos nossos conhecimentos. Então nós vamos dar um intervalo no nosso ritmo normal. Depois, assim que terminarmos isso, a gente retorna a ele, que nós estamos estudando este livro pelos caminhos do entendimento do Espírito, e vamos falar a respeito da ira. Não está em pauta, não vamos colocar na tela toda a mensagem. A Valéria pegou alguns trechos, e esses trechos eu então copiei e digitei e coloquei na tela para nós conversarmos a respeito. A ira. O que é ira? O que é ira, Valéria? Fala aí. É raiva, é uma coisa. Por que você não vem? Vem aqui comigo, vem aqui. Vem aqui comigo. Ô, professora. Professora. Você é professora. Mas aí não parece. Não tem. No próximo. Sim, então fala. Mas fala alto. A ira, no meu entendimento, é uma mecha que temos ainda em nós, O que acontece? Quando somos levados a situações de contrariedade, quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos oprimidos, vem aquela volúpia de raiva, que pode levar a consequências gravíssimas, seja numa discussão, seja num bate-boca, como o próprio trecho do livro fala, pode levar a situações até um ato violento de repercussão perigosa. Então você está dizendo que a ira é uma raiva, é um ódio excessivo. Sim, perfeito. É um rancor sem vergonha, safado. Tu está rindo, mas é isso. Não é? A ira é algo dessa ordem. Sim. Não é? Tem alguém aí que nunca teve ira? Se levantar o dedo, eu vou dizer que está mentindo. Eu tenho até à medida que você for passando, eu tenho até umas vivências que eu gostaria até de pontuar.
Eu já passei. Isso depende muito do nosso controle. Depende muito do nosso controle, né? O controle emocional, o controle de ver o fato e saber por que ele acontece. É o que a evangelização do Espírito nos mostra e nos deixa ficar cientes, não é? Quando estudamos o processo reencarnatório. Não é? Porque quando estudamos o processo reencarnatório, a gente verifica perfeitamente, né, como é feita a nossa pauta, quem será aqueles que estarão ao nosso lado, quem serão aqueles que estarão ao nosso lado, porque sabemos o lugar onde vamos reencarnar e sabemos perfeitamente que aquele ambiente onde iremos reencarnar é o ambiente onde estão os instrumentos para corrigirem as nossas faltas. Esse é um grande detalhe, né? Então a gente sabe perfeitamente, e quando você sabe, quando você reconhece isso, você vê o outro de repente fazendo ofensas, te ofendendo, procurando te enganar, mas você sabe perfeitamente o porquê. Então você não tem que ficar irado, você não tem que ter raiva, não tem que ter rancor, muito pelo contrário, tem que ter misericórdia, benevolência, para tentar ajudá-lo a sair daquele processo, seja no grupo familiar, seja onde você esteja, no trabalho, enfim, porque no trabalho também você vai encontrar instrumentos procurando a tua correção. Então a ira tem que ser controlada, e ela é controlada através dos conhecimentos que você vai adquirindo. Você vai sedimentando esses conhecimentos. E então, vamos lá. Um primeiro trecho que Valéria colocou foi esse aqui. Evita a qualquer preço a vitória da ira sobre tua serenidade. A ira é filha espúria do orgulho que se sente ferido toda vez que as circunstâncias se apresentam em desacordo com qualquer ocorrência. Olha o orgulho. Olha o orgulho. O orgulho promove a ira. Filha espúria do orgulho. Olha só. Que situação, né? Que situação. Então, as pessoas, quando ficam iradas com determinadas coisas, elas estão sendo dominadas pelo orgulho. Olha que situação difícil, não é? E o orgulho acontece por quê? O orgulho acontece por falta do quê? O que falta? O que é fundamental para você não ter orgulho? O que é fundamental? Eu acho que humildade. E como é que você consegue a humildade? O que é fundamental? O que te leva a procurar ser humilde? Colocar no lugar do próximo, reconhecer. Mas o fundamento, o que é a base para isso tudo? A base. O conhecimento também, né? Eu já disse para vocês, vou repetir. Já repeti isso algumas vezes. E é bom que nós comecemos a mentalizar isso fortemente. A base, na situação, no nível espiritual que nós nos encontramos, o que é fundamental para tudo é conhecer os detalhes do processo reencarnatório. Não tenham dúvida quanto a isso. E o processo reencarnatório, a começar pelo fato do espírito, que vai montar a tua pauta do planejamento reencarnatório.
a partir do momento que você conhece e que você toma como base para o desenvolvimento, para o teu desenvolvimento, para o teu aperfeiçoamento, os fundamentos do processo reencarnatório, o resto você começa a procurar resolver. Porque você tem ali a ferramenta principal para isso. Porque quando você faz a pauta do teu processo reencarnatório, que é o fato do espírito, você ali concorda com uma série de modificações a serem feitas, com uma série de instrumentos que você vai encontrar para o teu aperfeiçoamento. Você concordou. Mas, para que você esteja em sintonia com tudo isso, é preciso que você esteja em sintonia com o Evangelho. É preciso que você esteja em sintonia com as leis divinas, para que você seja ajudada pelo teu guia espiritual, que conhece a tua pauta reencarnatória. É por isso que está ali em desacordo com qualquer ocorrência. Então, nós estamos sujeitos a diversas situações que podem nos levar a essa atitude agressiva. Então, como já temos um entendimento a respeito, do planejamento reencarnatório, é o momento da reflexão. Por que isso está me acontecendo? Por que isso está chegando em mim e está me causando esse dano? Está me contrariando? O que eu preciso aprender com isso? E o detalhe mais importante, qual é disso tudo? Qual é o detalhe mais importante disso tudo? O detalhe mais importante disso tudo é que Deus só vai deixar que aconteça contigo o que for bom para você. Processo educativo, né? Deus não vai deixar que ninguém faça mal a você. Aquele que se aproxima de você para movimentar alguma coisa que te é desagradável, que você não gosta, ele é um instrumento para o teu aperfeiçoamento. Porque Deus jamais deixaria que aquele chegasse a você para te fazer mal. Porque Deus só quer que nós tenhamos o bem, e que venhamos a fazer o bem. Então, só chega a você aquilo que Deus permite para o teu aperfeiçoamento espiritual. Importante isso, não? Sim. Importante isso. Evolução. Por que essa pessoa está me fazendo isso? Essa pessoa é mal, é ruim, é desagradável, rançosa. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Ela está sendo um instrumento que Deus está permitindo para o teu aperfeiçoamento. Agradece a Deus. É difícil isso, não? É difícil. É difícil. Mais difícil ainda para quem não conhece o processo reencarnatório. É por isso que eu digo que o processo reencarnatório é básico. É básico. É básico. Conhecer os detalhes do processo. Por que o fato do espírito? Como é que ele nasce? Por que tem o fato do espírito? Como é? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque alguém me fez reencarnar e eu tenho que estar reencarnado? Não. Eu não concordei com nada disso. Não é verdade. Você concordou com tudo. E tudo que está se passando contigo no processo reencarnatório, na tua reencarnação, faz a tua pauta. E essa situação se torna às vezes mais difícil quando no seio da família. Como não entendi? Essa situação se torna mais difícil de se entender quando no seio da família. Pois é. Você acha que aquilo ali é uma injustiça. Pois é, e não é. E não é. E não é. É por isso, primeiro olhar, Deus só permite que aconteça comigo o que for melhor para mim. Isso é importante, né? É importante. Só vai acontecer comigo o que for melhor. Ninguém, nenhum homem vem ao meu encontro para me fazer mal. Porque Deus não permite.
que alguém faça mal a você. Quando alguém chega para você e te provoca, qualquer coisa que seja, é um instrumento para o teu aperfeiçoamento. Importante isso, né? Importante isso. Muito importante, né? Mas Quaresma, veja bem, aquele cara pegou uma arma e atirou no outro. E agora? Como falar sobre isso? E aí? Ele chegou e deu um tiro no outro. E aí? Mas ele deu um tiro no outro porque o outro merecia esse tiro. E agora? E agora? Então, mas aí é que está a minha pergunta vem agora. Vamos lá. Ele atirou numa pessoa, tudo bem. Mas na pauta dele, no planejamento, estava marcado para ele vivenciar essa situação, ou ele tomou atitudes que o levou a essa condição? Tanto um quanto o outro pode ter tomado essa atitude. Pode ter feito o caminho errado, procurado coisas que não teriam que ser procuradas, ter tido ações e comportamentos completamente indevidos, fugir completamente à pauta reencarnatória. Foi sujeito a essas ocorrências. Então, perfeitamente, ele atraiu esse tipo de situação. E o outro só deu o tiro nele, com a permissão do Pai, com a permissão de Deus. Porque senão o tiro não pegava, porque bala perdida não existe, existe bala achada. Como falou Hermínio Miranda, que foi o primeiro a fazer alguma declaração a esse respeito quando começaram a falar em bala perdida. Porque a bala só vai atingir alguém com a permissão de Deus. Não tem como, sabe? Quando na doutrina espírita se fala que o acaso não existe, como é que você vai achar que tem bala perdida? Se o acaso não existe. Por acaso a bala pegou em alguém. Não tem isso. Pegou nela, pegou nele, porque tinha que ir, sei lá. Era lá que a bala tinha que ir. É triste? É desagradável? É. Você reconhece todos os fundamentos do porquê? Não conhecemos ainda. Precisamos estudar bastante, temos muito a nos aprofundarmos. Mas a verdade é que só acontece o que Deus permite. E o que Deus permite, acontece. E se acontece alguma coisa com alguém, seja em que sentido for, é porque esse alguém provocou esse tipo de situação. O outro deu um tiro nele, mas deu um tiro nele porque ele provocou essa situação para com ele mesmo. E o outro segundo instrumento foi lá e deu um tiro. Não tem dúvida quanto a isso. E pode verificar pelos textos materiais que nós temos por aqui, que todos dois eram canalhas. Mas era uma criança. Sim, mas o espírito não é criança. Vai ver a vida passada desse espírito. É muito sério. É por isso que conhecer o processo reencarnatório é importante demais. Quem é esse espírito que estava habitando esse corpo infantil, que recebeu um tiro, vindo não sei de onde? Quem é esse espírito? Vai ver o que ele fez. E por que ele recebeu o tiro agora? Mas ele era uma criança inocente. Quem disse para você que tem inocente na Terra? Não existe. Problema sério, não é? Por isso é importante conhecer o processo reencarnatório. Aquele espírito que estava ali, isso é uma situação que eu estou criando agora. Aquele espírito que estava ali pode ter sido um tremendo canalha, um assassino do passado. E ele agora está sofrendo as consequências. E o outro serviu de instrumento, também pela inferioridade dele, por isso que deu um tiro. Então, com esse relato, você me fez recordar daquele menino que morreu, foi arrastado, João Hélio. Ah, sim. E ele deu uma comunicação que ele fazia isso no passado. Pois é. Amarrava as pessoas na Bíblia e saía correndo. Perfeitamente. Eis a importância de conhecer o processo reencarnatório de forma mais profunda do que passa nas casas espíritas. Não é?
Porque tem muito espírita por aí falando em bala perdida. Aí dá vontade de dizer, meu amigo, você não é a bala que está perdida, não, que está perdida és tu. Não conhece o planejamento. Não tem entendimento. Sorrateira e disfarçada, encontra-se no imo da criatura a ira. Isso. Da criatura humana, aguardando a faísca que combure. Queima. Suas consequências são imprevisíveis. Aqui ao lado, Tem. olha, combure. O que está escrito aqui? Comburir. É do verbo comburir, que a gente já sabe, né? Vai pegar fogo, vai cuidado. Ou pegar fogo, reduzir-se a cinza. Então já viu, né? Faísca que combure, pega fogo. Sorrateira e disfarçada. Porque às vezes você está do lado da pessoa, né? A pessoa se mostra muito boazinha, né? Mas lá no imo, problema sério, né? Eu encontrei muitas pessoas assim, principalmente no ambiente de trabalho profissional, né? Problema sério, né? Máscara. Por trás. Né? Eita, que coisa assim. Então, é isso que acontece com a ira. É sorrateira, né? De repente é aquele cara, aquela pessoa tão boazinha, tenha cuidado com boazinha, hein? Boazinha. Problema sério. Fala alguma coisa, Valéria. A Valéria trouxe isso, mas ela não quer falar. Eu vou forçar ela a vir para cá. Em breve. Aí, enquanto surgiu o decreto. Vamos aqui. Podemos identificá-la em muitas situações comportamentais, abrindo a porta para os desastres morais que assolam a humanidade. E aí também aqui tem uma referência ao verbo assolar. Figurativo. Pôr em grande aflição, consternar, agoniar. Então, olha só. Aí a gente vai vendo a ira, aí a gente vai entendendo como ela está atrelada ao orgulho, né? Aí a gente está vendo as guerras. A questão da dominação, da posse, né? Porque isso me pertence. É aí exatamente a ira, que os dois lados estão se confrontando o tempo todo. Então você está dizendo, e a conclusão é essa, que a maior parte, que tudo que está acontecendo no mundo, em termos que a gente vê por aí de guerra, isso é um processo da ira. Sim. Da ira. Que está também arraigada ao materialismo. Sim, claro, com toda certeza. Egoísmo. Essa terra é minha, então eu vou te atacar porque você, para mim, não presta. Eu estou irado contigo. Puf, vou lá. É o que o Putin está fazendo, junto com o outro também que não aceita. Enfim, eles estão guerreando aí por aí. E um processo. E aí, nós vamos em frente e vamos verificar o seguinte. Lembrem, viram a televisão ontem? Viram o ciclone que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, parte do Paraná? Vocês sabem que a parte do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, a reencarnação lá são de espíritos da antiga Europa, Sim. da Europa sem vergonha e safada, que tentava dominar o mundo e que pintava o sete com todo mundo. A ira que aquele povo tinha com os outros, pois é, olha lá o que está acontecendo agora. Em Mussum, principalmente, né, que aconteceu, varreu, acabou com a cidade, e outros lugares também. Né? Imaginem a agonia daquele senhor segurando a esposa, que também era deficiente, e que ela acabou se afogando, porque a água subiu demais e ela não conseguiu, ele não conseguiu segurar e ela se afogou, na própria casa em que eles moravam. Vejam os processos que acontecem, né, após esse estado de viver
em uma reencarnação, em 2 ou 3 ou 4 ou 5, não sei, cercado pela ira, pelo orgulho, pela materialidade. Olha o que acontece. Aquele povo lá é o povo da antiga Europa, e vocês sabem bem o que aconteceu na antiga Europa. Aí, ó, guerra, domínio, né? Olha só. Então é bom que prestemos bastante atenção para nos livrarmos de qualquer rancor, de qualquer raiva, de qualquer ira agora. Sabe por quê? Porque o estágio de transição planetária está terminando. E ninguém voltará para o planeta Terra no estado de regeneração se não procurar uma melhora. Não, mas será que vai ser quase todo mundo? Pode ser quase todo mundo que já por aí esteja. Não só reencarnados, não, tem desencarnados também. A população da Terra não é só de reencarnado, tem mais 4 ou 5 vezes desencarnados que pertencem ao planeta Terra e que já estão indo. E muitos já foram para mundos inferiores. E aí vai encarar de novo aquelas situações de um planeta mais inferior do que a Terra, como a Terra já foi. E muitos em estágio primitivo, planetas em estágios primitivos. Lembrem do povo que veio de Capela, né? Do Sol, Capela. Capela não é o planeta, Capela é o sistema. É o planeta do sistema Capela. Veja o que aconteceu com eles. E vieram para cá, o que tinha aqui? Nada. Nada. E muitos espíritos que reencarnaram naquela altura ressentiram isso. E por quê? Por causa de qualificações negativas, como a ira e outras. É uma reação emocional inesperada, imprevisível e cruel. Cruel! Aí eu estava me lembrando também, quando tem a palavra cruel, daquela notícia que deu, eu sei que tem uma série de coisas, a pessoa pegou outra pessoa e não parava de socar o outro, quer dizer, estava extravasando aquele, todo uma ira, uma revolta, uma angústia, tudo. É crueldade você pegar o outro e ficar ali. Um outro caso também pavoroso, né, que aconteceu, eles deram, que uma senhora que cuidava lá do quilombo e tal, era sempre a favor daquela comunidade carente, que eles fizeram para a criatura 22 dias. Para quê? Isso é crueldade. É ira. A ira é demonstrada nesses atos. É claro, a gente vê isso. E veja bem, na sociedade atual. E veja bem, assumindo o dicionário que se tem, o primeiro momento de uma pessoa irada, ela fica irada com ela mesma. Sim. Por estar sendo desagradada. Então, ela se consome com a ira. E depois ela passa para o outro. É por isso ele combure. Exatamente. É uma chama. Ela combure a ela mesma. Sim. Então vejam que prejuízo sério. Ela é cruel com ela mesma, porque ela está provocando moléstias com ela, enfermidades, né? Não só no corpo físico, perispiritual, mas também na mente, né? Nas matrizes mentais. Nas matrizes mentais. Veja bem. E depois, para dissipar isso tudo, haja tempo. É por isso que a gente tem conhecimento que tem espíritos que não conseguem reencarnar há 10.000 anos. É brincadeira. Contando esse tempo, como a gente conta aqui na Terra, 10.000 anos é muito tempo. E tem espíritos que esse tempo todo não conseguem um processo reencarnatório. E para você evoluir, há necessidade do processo reencarnatório. Está no livro. Você tem que reencarnar.
para a tua evolução. Imagina. E há outros que reencarnam por pouco tempo, porque se preparam para isso. Então vejam como é um desastre ser cruel consigo mesmo. É aqui mesmo? É aqui. Não sendo reprimida desde as suas primeiras manifestações, quando nos diálogos acalorados transforma-os em altercações, de imediato explode com uma força incontrolada, tornando-se corações incompatíveis com a dignidade humana. Por que isso está tudo aqui na tela de uma vez só? Não entendi, mas tudo bem. Naturalmente não pegou. Altercações, transforma-se em altercações. Altercações. Está aqui. Ação ou efeito de altercar. Alterco, bate-boca. Discussão. Contenda. Discussão. Pega para capar. Está aqui no livro. Tá, eu sei. Mas parece, não pode falar essa palavra, não. Como não pode? Está aqui no livro. Pega para capar. Está aqui. Eu sei. Eu sei. Entendeu o que deseja? Tem que acabar com essa, entre aspas, né? Não vou falar a palavra, não. Não vou falar entre aspas, não. Acabar com esse negócio de não poder falar, pode falar tudo. Depende de como você fala, a intenção que você tem daquilo que você está dizendo. Entendeu o que é que deseja? Oi? Entendeu o que é que deseja? Pois Tá certo, Então vejam, né, não sendo reprimida desde suas primeiras manifestações. Quer dizer, observem o detalhe. Desde as primeiras manifestações, uma criança, olha o processo educativo. Observa quem é esse espírito que está chegando. Ele é teu filho, observa o comportamento que ele tem, como é que ele age. E aí você, como pai, como mãe, vai procurando motivos para ajudá-lo a tirar esse comportamento, a abandonar essa qualificação. Olha a importância, né? Por isso, não sendo reprimida desde suas primeiras manifestações, quando nos diálogos acalorados, aí também, né, quando está mais crescido, né, aquele diálogo raivoso, não é? De não aceitação, porque o outro está dizendo determinadas coisas, né? Não é por aí o caminho, né? Aí já começa a ter a manifestação da ira, que pode crescer, explodir e comurar. A gente vê que tem muito filho, né, que agride os pais, que são violentos, né, são impacientes. Como é que será que foi? Primeiro, quem é esse espírito? Segundo, como foi dada essa educação? Como é que esse espírito foi trabalhado na família, né? Foi bem orientado, foi feita todas as vontades, e tem isso também. E quando tu diz não para uma criança, que você vem fazendo tudo que ele quer, quando chega uma determinada não é por aí. Você não educou, pronto. Não é por aí. A coisa ficou. Não é por aí. Por isso, a importância dos pais terem o conhecimento, não é? Terem o conhecimento espiritual, porque quando não tem, fica difícil. Não é? Fica mais difícil. Tendo, já é difícil. Já é difícil, porque os espíritos que reencarnam muitas vezes são completamente rebeldes, não querem te aceitar de forma alguma, né? Até maltratam os próprios pais, não tem nem a gratidão, maltratam os próprios pais. Né? Ó, eu não sei se eu já
já fiz esse comentário aqui. Teve uma situação que eu acho que foi até relatado nesse próprio capítulo lá no curso. A moça estava reencarnando uma família que ela não suportava ninguém. Até que ela chegou na idade adulta, né, e largou todo mundo, abandonou a família e foi embora. Muito bem. Aí ela começou a passar uma determinada dificuldade. Aí ela foi na casa espírita e ela disse: eu não me identifico com ninguém, eu não me dou bem com nenhum dos meus familiares. Aí a espiritualidade, pelo que eu entendi, ela escreveu no plano espiritual, né, para cá. Na casa espírita tinha esse tipo de atendimento. Aí eles explicaram que realmente aquela família não era dela. Porque enquanto ela estava encarnando numa família que tinha afinidade com ela não valorizou, não respeitou, cometeu muito desregramento. Aí o que eles fizeram? Colocaram esse espírito numa outra família que não tinha nada a ver com ela, na atual existência. Foi essa informação que foi passada para aquele espírito que não se identificava com as pessoas da família. As coisas... É aprendizado. Ela aprender, né? A ter. Sempre há um caminho para o aprendizado, né? Nós é que fugimos dele. Nós é que menosprezamos por falta de conhecimento. Tudo isso é falta de conhecimento. E tem aqueles espíritos que eles sabem, mas são rebeldes demais, não aceitam de jeito nenhum. Sim. Não há uma aceitação. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para esses espíritos. Cada vez mais difíceis. As próprias reencarnações vão sendo cada vez mais difíceis. Não? Até que de repente vai catar comida na lata de lixo. Problema sério. Não justifiques quando fores vítimas da sua ação nefasta. Nada há que sirva de desculpa, ainda há pouco falava de desculpa, pela ocorrência doentia dessa serpente venenosa e implacável. Utiliza-te da disciplina moral para contê-la e depois diluí-la. Nefasta, todo mundo sabe o que é nefasto, né? Está aqui. Que pode trazer dano, prejuízo desfavorável, nocivo, prejudicial, ruim. Dentro desse parágrafo a gente quer buscar justificativa. Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas não é assim que tem que agir. Aí você vai aprendendo, né, a educar a sua emoção. É preferível você se calar. Cadê a nossa vigilância? Não justifiques. Não há nada que sirva de desculpa. Eu ainda há pouco conversava até com a Ingrid a respeito disso, que a maior parte das pessoas usam desculpa como se fosse uma justificativa. E desculpa é quando você cometeu um erro, quando você fez errado, quando não era para ser feito daquele jeito. Não é? E aí a pessoa pega e usa desculpa como se fosse uma justificativa. E não é. E não é. Ah, eu não compareci. Por que você não compareceu? Eu morri. Aí tudo bem. Aí está justificado. Está justificado, não é? Você vai ter o espírito aí, você morreu e veio do mesmo jeito. Aí não é uma desculpa. No fundo eu podia. Seja qual for a situação que te encontres, respeita o outro. Eu sempre costumo dizer que o outro é a coisa mais importante na nossa existência. Porque o outro é um instrumento. O outro é que te motiva, é que te estimula, é que te passa conhecimento. Né? Se não fosse o outro, nós também não estaríamos aqui. Imagina você num lugar onde não tem mais ninguém, é você sozinha. Não tem como aprender. Vai conversar com os insetos? Seu Quaresma, Diga. mas isso também significa que você aceite, né? Estou dizendo assim, numa forma, você engole, vamos dizer assim, né? Você se cala, mas isso também não quer dizer que você não possa pontuar para a pessoa educadamente aquilo que está te ferindo. Sim, aí cabe a cada um ver o momento do que vai falar.
porque senão você pode provocar mais ainda o outro. Às vezes é preferível os silêncios naquele momento, não é? E como você falou, engolir, mas também não é engolir e pensando mal. Porque se você engolir, como você falou, e também ficar, mas não manifestar, não expor a ira, ficar com ela, você está se fazendo mal. E não valeu nada. É o veneno. É o veneno, é o tóxico. Tóxico. Não é? Quer dizer, é você ouvir aquilo, né? Sentir aquilo, mas saber o porquê. Eu acho assim, dentro do que eu entendo, poxa, por que fulano, não gostei do que fulano fez, você passar a conversar com você mesmo, eu vejo desse jeito, para você entender e tentar botar as coisas no lugar. Não, ele fez isso, olha, eu converso muito com Jesus, olha só, eu estou assim, 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 eu ainda sou, eu falo muito isso, eu ainda sou, sem ser Pedro, ai meu pai, eu sou Simão. E quando Pedro fazia coisas que não eram muito coerentes, ele chamava de Simão. Quando ele fazia tudo certinho, ele chamava de Pedro. Aí eu converso com Jesus. Jesus, ainda estou muito Simão, me ajuda, eu quero entender, me ajuda a me pacificar, porque eu preciso me educar, ter um entendimento. Por isso que eu uso muito a conversa comigo mesmo. Eu converso comigo para poder eu escutar aquilo que está me acontecendo, para me poder analisar aquilo que está me chegando. É assim que eu procuro fazer. Pois é, mas é assim que nós temos que fazer, né? E muitas vezes a gente passa e aconteceu o fato, aí você passa a analisar o que aconteceu. O que aconteceu? Que procedimento eu tive que isso veio a ocorrer, né? Mas sempre compreendendo, sempre entendendo, compreendendo que é uma situação que veio em teu benefício, para teu aperfeiçoamento. É isso que a gente tem que entender. Não é que o outro é mau, que o outro é ruim. Não. De repente, a inferioridade dele foi aproveitada como instrumento para o teu aperfeiçoamento. Deus aproveita a inferioridade dele para você olha só se aperfeiçoar. Exatamente. O que eu entendo? Quando é uma pessoa que pensa, eu não posso me modificar, olha só o raciocínio, porque isso é uma violência contra mim mesmo. Então, se a pessoa não se modifica e ela toma uma atitude agressiva comigo, o que eu tenho que fazer? Se eu já sei como é que ela pensa, eu não posso me degladiar com ela. Não posso chegar lá e querer impor, obrigar a entender a minha maneira como eu entendo as ocorrências, as situações. Não tem como, entendeu? De jeito nenhum. Por isso é que diz aqui, cadê? Respeita o outro. Não importa. Respeita. Respeitar não quer dizer que você esteja concordando, que aquilo seja agradável, que ele seja o melhor, que está tudo certo, não é isso. Mas você respeitar o momento, o nível espiritual em que ele se encontra. E se puder, ajudá-lo. E se for possível, ajudá-lo. É respeitar o nível espiritual. Não é respeitar a atitude que ele teve, não é respeitar a porcaria que ele está fazendo, não. Respeitar o nível espiritual é diferente, porque o que ele está fazendo não presta, é ruim, não serve, está fazendo mal a ele mesmo, mas é o nível em que ele, o estado de ignorância dele naquilo que ele está procedendo, é respeitar isso, porque ninguém está no nível do outro, cada um tem o seu nível, é por aí o caminho. É difícil, é muito difícil de você verificar isso num aglomerado de pessoas, é muito difícil. Só vai entender dessa forma quem conhece um pouco mais como a gente e quem conhece um pouco mais do processo reencarnatório, porque quem conhece só o processo reencarnatório, você tem que reencarnar porque você está devendo, você tem que pagar a tua dívida, aí está lascado.
aí é problemático. Não é bem assim. Não é bem assim. Você não reencarna para pagar dívida nenhuma. Você reencarna para se aperfeiçoar. Esse é o grande detalhe. E as situações às vezes se repetem, né? Porque é para ver se você consegue entender a maneira mais correta de agir. É por isso que às vezes vai a repetida. Pô, se eu vivendo isso de novo, vai de novo. Porque é para ver se você consegue entender a maneira mais assertiva. E até você ser testado, né? E realmente está no imo. Mudou. Né? Muito bem. Desconheces os padecimentos, olha só, desconheces os padecimentos daquele que vês de momento como teu inimigo, em razão de alguma atitude que te atinja desagradavelmente. É o que estávamos falando. O nível espiritual em que essa pessoa se encontra, em que esse espírito se encontra. É provável que não houve intenção e, se o fez com objetivo perverso, não desça ao seu patamar de primitivismo espiritual. Então, te mantém no nível, não desce. Fica aqui. Mas eu ainda não estou totalmente preparado, mas faz de conta. Fica aqui, não desce não. Faz de conta, até que você consiga realmente sentir-se confortável nesse nível, né? Olha só. Mas a pancada foi muito forte, mas fica aí, aguenta firme, é melhor do que descer. Engole, como falou a Ana, é isso aí, engole. Olha, eu passei mal. Depois da minha água. Porque se você desce, vai ficar mais difícil. Várias, olha só. Tem muita coisa ainda, né? Eu vivenciei uma situação muito rapidamente, deixa eu contar. Nós estávamos numa condução, o motorista começou a fazer um monte de bobagem, o pessoal começou a ficar irritado com ele, e eu entrei na frequência de todo mundo, tá? Fiquei com raiva. Aí eu fiquei, o que acontece? Ele acabou batendo, exatamente. Porque a energia que estava todo mundo emanando para a criatura era de raiva, estava com raiva dele. Aí a gente não para e pensa assim, o que será que essa criatura está passando na vida? Não sei. O que será que alguma coisa aconteceu com ele, né? Que ele agiu dessa forma? Ele é meu inimigo? Não. Ele, naquele momento, ele pode estar desequilibrado e cometeu aquele ato. Então, a gente tem que ter essa reflexão nessas questões. Está com raiva? Opa, parou, o pessoal está com raiva, mas eu não posso ficar assim. E outra situação semelhante, né, aconteceu, então o que eu faço? Não. Se eu entrar na mesma frequência do povo, vai acontecer algo muito desagradável. O sujeito, o indivíduo, a pessoa, está com um problema sério. Está com um problema sério essa pessoa. E aí você está emanando energias imprestáveis, ajudando a ela ter momentos mais imprestáveis ainda. Muito bem. Quer dizer, você lançou a energia chegou. Mas se você entra em oração por aquela pessoa, você começa a ter um acalento, ela começa a sentir um alívio. Olha a energia como funciona, as pessoas precisam prestar atenção nisto. Aquele cara é infeliz, está vendo? Poxa, olha só o que ele fez. Pronto, você está prejudicando mais ainda o sujeito e ainda está alimentando um tóxico em você mesmo. Problema sério. Tem que pensar em energia funciona. Não tem como você fugir dela. Você gerou energia, ela vai te pegar. Não tem como. Se não, mas agora não aconteceu nada, mas daqui a pouco vai te acontecer. Porque você gerou. Ela é tua. Te pertence. Está no teu escaninho. A qualquer momento você vai botar a mão nela. É boa? Ótimo, maravilhoso. Quando não presta, vem o problema. Pessoas às vezes tentando realizar tarefas dignificantes, porque os resultados não são os aguardados naquele momento, golpeiam paredes e tudo que encontram pela frente, autoagridem-se, ferem-se, arrebatam objetos e instrumentos que estavam utilizando. Veja, ignorância sem vergonha. Ela está dizendo que fazia isso. Valéria. Por isso que ela trouxe essa matéria. Mas eu fazia, gente, eu vou mentir. Então, olha só. Não, mas ela hoje está melhor. Ela já melhorou. Sim, o que acontece? Ela aprendeu. Essas vivências
também, sem esse conhecimento, né, a gente entra e faz as mesmas coisas que todo mundo faz. Hoje eu faço, não faço. Por quê? Eu já tenho esse entendimento. Eu sei que isso é negativo para mim, vai me trazer problemas sérios. Alguns anos atrás eu fiquei com uma raiva de uma pessoa muito grande. O que acontece com o meu corpo? Tremia. Aí eu parei e disse, meu Deus, o que é isso? E certamente, em vidas passadas, você passou por processos muito sérios com relação a isso. Não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. E aí, você, nessa existência, começa a ter um despertar. Mas eu não me lembro de nada, mas inconscientemente está contigo. Não tem jeito de fugir. Essa pauta energética está contigo. Não é? E então, agora você está procurando corrigi-la, sair fora desse processo. E você sabe que não foi nada bom. Sim, não foi nada bom. Foi nada bom. Mas vai ser melhor. Está melhorando. Está melhorando. A gente percebe que você. Rompem papéis de anotações, queimam, rasgam livros e cadernos, blasfemam numa fúria incontrolável. Está ali o blasfemar. Blasfemar. Vamos ver aqui, cadê o blasfemar? Blasfemar. Proferir blasfêmias, rogar pragas, amaldiçoar, praguejar. Já fiz também. Não, é bom que ela. Não, tem que ser sincero mesmo, tem que haver o verbo. Não tem que ter vergonha de falar, não. Olha, o carro, quando a Hilda sofreu o roubo do carro, que o carro dela foi roubado, já tem muitos anos. Você roubou tanta praga que não dá para Garoto! Nem vou contar aqui para não abaixar a vibração da casa. Vamos em frente, senão a gente não termina. Sim. Essa rebeldia do orgulho Não quero ser contrariado. desgasta o sistema nervoso, produz irregularidades cardíacas e atrai espíritos infelizes que se comprazem em atormentá-las. É o que acontece com a maior parte das pessoas por aí. Elas nem percebem. Está vendo aquele feliz? Porra, uma praga sem vergonha. Ela própria já está espraguejada. Já está cheia de pragas, porque o que ela atrai de capetas, né, para ficar ali ajudando a ficar atormentada é uma brincadeira. Esse é um problema mais sério. E esses amiguinhos aqui, esses espíritos infelizes, pode levá-la a um caos mesmo, e ela não percebe. Aí começa a ter uma série de pensamentos infelizes e acha que é pensamento dela própria. Eles estão sendo, ela está sendo inspirada, atormentada, fomentada por esses amigos espirituais. E com um detalhe muito importante, né? Aquele ainda chama o outro, olha, hoje eu não vou poder ficar com ela não, vem cá, fica você. Fica cheia de amiguinhos com dessa mesma natureza. Cria uma cadeia. E esses espíritos, eles têm uma turma. E a turma que é atormentada. É como se fosse uma pauta. Fulano aqui. Está vendo esses todos aqui? Eles estão lá. Hoje você vai ficar com esse, amanhã eu vou ficar com aquele, depois nós vamos trocar. Porque eles sabem que cada um atormenta de uma maneira. Então, o sujeito que está sendo atormentado, o indivíduo, né, ele sofre várias atormentações diferentes, porque cada um deles também tem uma maneira de atormentar. Então, eles têm uma pauta de troca, né? Olha, hoje você fica com fulano, amanhã com cicrano, hoje eu vou ficar com aquele hoje eu vou botar ele para se atormentar, eu acho que ele vai se suicidar. E é isso que acontece. De repente a sintonia trai mais aquele. Mas é isso mesmo. O problema é sério, muito sério. No capítulo das obsessões, olha ela aqui. A ira desempenha um papel fundamental. Você quer ficar obsidiado? Não. Sim, à vontade. Pode ficar irada. Pronto. É fundamental. Está aqui. Quem fala é Joana, não sou eu. Em razão da velocidade com que irrompe,
sem dar lugar à reflexão, à paciência. Olha a paciência aí. A razão é semelhante a um relâmpago. E é verdade. Eu já vi muito disso. Veja, não é? Quer dizer, então você chega a uma conclusão que todas as pessoas estão obsidiadas, não é? Elas estão com comportamentos inferiores da pior qualidade, porque senão não estariam sob obsessões. Não tem como. Chegou na casa espírita, eu estou cheio de gente me atormentando, tem muito espírito me atormentando. Sabe quem é o primeiro espírito que está se atormentando? É você mesmo. É por isso que saiu do atendimento fraterno e passou-se à assistência fraterna. Que é para dar ferramentas e elementos àquele espírito a saber trabalhar consigo mesmo. Não adianta você fazer um atendimento. Você faz atendimento, passe, pronto, os espíritos. Tá? Mas daqui a pouco ela está atraindo todo mundo de novo. Porque ela não sabe trabalhar assim própria. Não adianta. Problema sério, né? Agora vou seguir adiante antes que a Valéria comece a falar novamente. Simples a princípio, essa inamorria emocional tende a complicar-se, esmagando os sentimentos saudáveis e conduz as suas vítimas a situações deploráveis. É verdade. De repente, aquela pessoa que se deixa irar num determinado momento, ela tem qualificações boas, tem coisas que ela fazia de maneira muito boa, gentil, agradável, amorosa, mas a ira começa a tomar conta e aí acaba com tudo. Fica transtornado. Tem esmagando os sentimentos saudáveis. Acontece isso, não é? Porque aí ela se deixa tomar pela ira em grande estágio e acaba estragando o que estava sendo bom, o que estava tomando caminhos melhores, se aperfeiçoando. Não é? Problema sério. Vamos aqui adiante. À medida que logres diluir os impulsos da ira, gozarás de saúde sobre todos os aspectos e avançarás na conquista de valores inestimáveis do espírito. A disciplina da ira pode começar com o treinamento do silêncio anti-ofensas, exercício da compaixão em relação ao próximo e a si mesmo, na prática do bem e da caridade. Aí outro dia, conversando com alguém sobre caridade, o pastor falou assim, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas, eu também não tenho condição para fazer isso. Como é? Nem sei. Oi? Aí a pessoa está pensando na caridade material, Na caridade não na caridade moral. É. Aí eu perguntei para ela, escuta, você é caridosa contigo mesmo? Problema sério, né? Você é caridosa contigo mesmo? Você faz a caridade com você? A caridade não é a caridade. Aí embaixo. Na prática do bem e da caridade. Você faz a caridade contigo mesmo? Eu não falei bem assim, mas faz de conta. Você procura conhecimento? Por que você não está se cuidando bem da tua saúde? Esse corpo não te pertence não, ele foi emprestado. Por que você está tão fedorenta? As pessoas confundem, quando se fala em caridade, que você tem que fazer alguma coisa para o outro, a princípio, né? Ou dar alguma coisa, doar alguma coisa, e não é bem assim. A primeira
e não é caridade. Você está dando porque viu o outro dar, porque alguém disse que você tinha que dar. Essa é a realidade dos fatos, mas não tem sentimento. O sentimento não existe. É por isso que a maior parte das casas espíritas acabaram com esse assistencialismo. Porque as pessoas muitas vezes iam lá, colher na casa do outro, não, porque tem que dar para o outro, mas sem sentimento nenhum, simplesmente porque tem que dar. Mata a fome desse infeliz aí, dá para ele 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. E cadê o sentimento? Cadê? Você está ajudando, você está colaborando com o outro, mas caridade tem sentido mais profundo. Caridade tem que ter sentimento. Sentimento benigno. Eu tenho que fazer alguma coisa por esse irmão. Eu preciso ajudá-lo, cuidar dele. Você não tem conhecimento, você não cuida do teu corpo, você não cuida de você mesmo, você não é caridoso com você. Como é que você fala em caridade? Coisa séria. A gente tem que ir nos fundamentos, sabe? Refletir a respeito. Por isso que fala aqui, olha, a relação ao próximo e a si mesmo, na prática do bem e da caridade. Exercício da compaixão em relação ao próximo e a si mesmo. Tudo isso aqui tem que ser primeiro conosco, porque você só dá o que tem. Você só dá o que tem, não adianta. Não adianta. Muita gente faz isso porque ouve o outro falar, ajuda, tem que ajudar, ajuda, vai lá, dá. Aí o outro passa aqui, ou em outro lugar qualquer, como eu já vi, larga uma trouxa de roupa, tudo suja, fedorenta, rasgada, que ele próprio não usaria, mas larga na casa espírita, ou em outro lugar qualquer, na casa evangélica, na católica. Errado, né? Errado. Eu estou dando, não estou colaborando, ajudando. Você não está ajudando nada, rapaz. Você está se desfazendo de um lixo que não serve para você, não vai servir para o outro. Você tem que dar o que é de melhor em você. Sapato furado, sapato rasgado. É caridade. Eu faço caridade, Você faz caridade com o lixo? Porque você está se tornando um próprio lixo. Quando eu fiquei responsável para pegar as doações, tinha coisa que eu jogava fora. Se eu pudesse para os outros, que isso? Pois é. Por fim, compreende que a vida sempre responde conforme programada e que podes torná-la um rosário de bênçãos ou um calvário interminável. O que não conseguires de imediato, aguarda, treina e quando te afligires, não retribua com aguilhão semelhante, né? Com um aguilhão semelhante, de uma maneira sem Isso é a mesma coisa. Nas fúlgidas páginas do Evangelho, a figura de Joana de Cusa ressalta quando no poste do sacrifício para ser queimada, viva, o algoz, após a afligir ao máximo, inclusive ameaçando incendiar-lhe o filho, igualmente preso a um outro poste, pergunta irado: o teu carpinteiro somente te ensinou a morrer sem reclamar? E ela respondeu serena: não somente é isto, mas também a vos amar e a vos perdoar. Quando começares a vencer a ira, verás que a existência se tornará leve, fardo, com suaves testemunhos. Irá-se nunca. Irá-se nunca. Irá-se nunca. Irá-se nunca. Memorizou? Então tá bom. Pronto. A Valéria já está bem melhor. Joana é um espírito maravilhoso. Joana de Cusa, todo mundo sabe, é a própria Joana de Ângeles, né? Sim. Ela que era Joana de Cusa. Divaldo era o filho dela. Sim. Né? Todo mundo sabe, sabia aí? Divaldo Franco foi filho de Joana de Cusa, naquela época de Jesus, do mestre. E ela seguiu o mestre
E os algozes pegaram ela e Era cristã. botaram ela no poste e o filho do outro, que era o Divaldo hoje, é o mesmo espírito. Queria que ela... Você vê, e hoje ela é guia espiritual do Divaldo, Joana de Anjos. Joana Mas ele... Bem, ela naquela altura já era bem mais evoluída do que o próprio Divaldo, né? Porque o filho dela Porque ele queria... dizia para ela, não, Jura? para ela negar Jesus, para poder sair da fogueira, né? Caramba, você queimar a mamãe? Nega Jesus, mamãe! Mas ela não negou. Gálatas. Ela não negou. Cala a boca. E morreu queimada e ele também. E hoje, naturalmente, ele depois seguiu caminhos que não foi da melhor qualidade. Hoje ele está aí sendo, né, tendo como guia espiritual aquela que foi a própria mãe dele naquela altura, né, Joana? Joana de Cusa, né, quando escutou falar de Jesus, ela foi até ele porque ela queria deixar a família, queria seguir Jesus, né? Porque aí Jesus a orientou que não, que a missão dela era estar com a família, até que ela fica viúva, né? Aí ela tem que trabalhar no local onde ela morava, que é uma mulher naquela época, sem marido, complicou tudo, né? Não tinha direito a nada, né? Aí ela começou a se dedicar, né? Como todos sabem. Aí quando foi pega como cristã, o que eles faziam com os cristãos? Jogava lá nos leões, queimava. Aí só que ela foi persistente na decisão dela. Bom, deixa eu falar. Vocês viram o que eu coloquei na tela? Essa série de... Eu vou pedir em uma próxima ocasião que façam um trabalho mais resumido dos fatos realmente mais importantes, para que nós possamos conversar mais a respeito do próprio assunto, né? Porque estava muito extenso isso, viu, Valéria? Estava muito extenso. Não, você podia ter cortado. Eu coloquei tudo, ainda coloquei até um trechinho ali que você não marcou porque fazia uma sequência e eu tive que colocar porque senão não ficava muito bom de ler, né? Mas em uma próxima ocasião, peguem realmente a conclusão, a essência do fato, que é para a gente poder não ficar diluindo toda a mensagem, porque você vê que tinha coisas aqui que estavam praticamente repetidas. Sim. Com a mesma ênfase, né? Entende? Então procure fazer a coisa mais resumida para a gente ter mais espaço para falar, né? E ganhar tempo a respeito. Muito bem. Nós paramos, só vai dar para ver essa tela. Mas vamos vê-la, porque ela é importante depois disso tudo que nós falamos aqui. Essa foi a tela que nós terminamos na vez passada. Está no capítulo 2. Essa tela do capítulo 2. Tá? Do capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Cadê? Aqui. O capítulo 2 está na página 28 e 29. 28 e 29. A evangelização do Espírito na carta espírita, isso mesmo. Na página 28 e 29, logo no início do capítulo 2. Como eu já falei, nós pegamos cada capítulo e pegamos certos trechos para colocarmos na tela. Mas vocês, com o livro, podem trazer um outro trecho qualquer para a gente desenvolver aqui na hora. Né? Em lendo o capítulo, né? Mas esse trecho aqui, vamos falar um pouquinho, a gente vai conversar a respeito. Vamos ler um trecho aqui e vamos conversar a respeito. Né? Vamos tentar analisar o trecho, porque são trechos que eu peguei, que eu achei importante, mas de repente não são só que vou achar tudo importante, né?
gostaria que vocês trouxessem alguns trechos também do capítulo para falarmos a respeito. A Ana trouxe algumas perguntinhas depois aí para fazer para você. Perfeitamente, fará. Mas essa página aqui, esse trecho aqui nós já vimos. Mas vamos ler de forma mais rápida. Vamos lá. Como diz o descaso, o lazer dos homens, aos poucos encontraram espaço na casa espírita, que deveria estar atenta para auxiliar os espíritos. Jesus nunca tirou férias. Jamais os espíritos superiores deixaram de nos atender, porque eles sempre estão apostos no trabalho, sabendo da importância deles, enquanto nós, espíritos reencarnados, nos damos o direito de tirar férias das atividades que enobrecem o espírito. Por que tanto cansaço no serviço do Cristo? Porventura, já ouvimos dos amigos espirituais qualquer orientação nesse sentido? Eu canso de falar sobre isso. Eu já briguei entre aspas, em muitas casas espíritas, inclusive aqui nessa, quando era sede. A cena, né? Quando era a cena, por causa disso, né? Evidentemente, está aí. Não sou eu quem estou dizendo, é a falange de Eurípides Bassanufo. A falange de Eurípides Bassanufo é composta por espíritos superiores, inclusive alguns daqueles que participaram da codificação da doutrina espírita, mas dentre outros, Leon Denis, Bezerra, Amélia Rodrigues, o próprio Eurípides, que é quem montou tudo isso com a autorização de Jesus Cristo. Ele pediu ao Cristo para montar isto. É a terceira revelação dita por Dias da Cruz. São espíritos superiores que fazem parte disso. E está aí. São eles que estão dizendo, eu estou com eles. Agora, quem não quiser ficar, que não fique. E eu já briguei muito nas casas espíritas por causa disso. Inclusive aqui, todo mundo sabe, quem participava aqui, a Denise deve ter ouvido. O pessoal que tem. Quer dizer, você se desliga da espiritualidade para ir participar da materialidade. Afinal de contas, você entendeu o que da doutrina espírita? O que você entendeu? Porque entendeu nada. Aí se você fala isso, as pessoas vão ficar chateadas contigo. E elas ficam mesmo. Mas como eu não tenho problema nenhum que as pessoas fiquem chateadas comigo, porque depois elas vão despertar, eu falo mesmo. Não tem como não falar. Sabe, está aqui. Jesus nunca tirou férias. Os amigos espirituais não deixam de te atender no momento que se faz necessário. Não posso agora eu vou viajar. Fala, não me deixe falar mais. Fala. É um trecho do livro. Vai, querida, vai. Deus abençoe. Tudo de bom. É um trecho que tem no livro, eu não marquei a página do estudo, mas ele diz que a Terra passa por transformações radicais que culminarão nas mudanças para o terceiro milênio. Cada dia a preocupação com o futuro gera um desconforto, uma ansiedade, medo, desconhecido. Aí eu botei, além das informações que todos já sabemos, através dos estudos, as notícias, né? Isso também se dá de uma forma inconsciente, essa regeneração no nosso espírito, ele já traz isso. Eu fiquei na dúvida, porque eu não sei ainda tudo da reencarnação. Você diz se os espíritos já trazem os nossos, consigo? O nosso, Ana, no meu inconsciente trago isso? É uma pergunta. E por que essas notícias massificantes da destruição é tão importante? Isso não traria mais conflitos para nós encarnados? Porque tem pessoas que não têm preparo. Os espíritos que estão nesse momento no planeta Terra, esse momento nesse planeta Terra,
eles tinham a advertência de que estavam tendo um último período para se melhorarem, para seguir para um caminho melhor. Então significa dizer que tem ciência de que o planeta Terra vai entrar no estágio de regeneração. Certo? Porque quando você faz a tua pauta reencarnatória, isso é dito para você. E você fica ciente disso. Certo? Evidentemente que existem exceções. Tudo que se fala na Terra, tudo que está na Terra tem exceção. Para um lado e para o outro. Tem exceção. Mas, regra geral, diz assim, há uma consciência nesse sentido. Há uma consciência. Mas também há a rebeldia. A rebeldia da consciência. Entende? Eu não aceito. Da não aceitação. Isso acontece. O que você perguntou mais? Aí eu botei, porque será que isso não traria mais conflitos para nós espíritos? Essa coisa massificante de destruição, desse processo que a gente vai passar? Traz para aquele que é ignorante, para aquele que desconhece o que é viver, para aquele que desconhece o processo reencarnatório. Para esse traz tormentas. Tanto é que você ouve dizer, ontem mesmo eu ouvi, né? Acho que eu estava vendo a televisão e alguém estava falando lá a respeito disso, eu até falei com os garotos que estavam lá comigo, né? Alguém dizendo que está muito pior, a Terra está muito pior. Eu digo, não está pior não, né? Está melhor. Está pior não, tem nada pior, está muito melhor. Pergunta a eles se eles queriam viver no estágio da Terra primitiva. Pergunta a eles se eles querem voltar ao ano de 1900. Então a Terra está muito melhor. Então, para quem conhece os processos evolutivos, processo reencarnatório, não se atormenta com isto. Né? E quando acontecem essas coisas na televisão, inclusive, eu falo, mas eu já sabia de tudo isso que ia acontecer. Eu falo para eles, eu sabia. A Gênesis, os tempos são chegados, capítulo 18. Outro dia, estavam passando lá alguma coisa sobre homossexualidade. Né? Para mim não tem novidade nenhuma. Divaldo falou disso, faz anos que Divaldo vem dizendo que iam reencarnar muitos espíritos, né, homossexuais, com tendências homossexuais. É uma realidade, está aí. Divaldo também falou que iriam reencarnar muitos espíritos, isso, Divaldo, eu digo Divaldo, mas com a anuência dos amigos espirituais, Joana, né, passou para ele. Queriam reencarnar muitos espíritos, né, e novos iriam assumir os poderes judiciais, delegados, enfim, e está aí a prova, está aí muitos deles. Você vê muitas mulheres delegadas novas estão lá. E tudo isso foi dito. Eu digo, isso não tem novidade nenhuma para mim. Não tem novidade nenhuma, eu já sabia de tudo isso, eles ficam olhando. E muitos com aspecto autista também. Oi? Muitos autistas. Muitos autistas. E que o autismo não é mais patológico. Que muitos autistas sem o sentido patológico, não é patologia, não é doença. Eu inclusive passei isso para um amigo meu, que ele estava preocupadíssimo com o filho dele, eu digo, calma, não é bem assim. Eu passei inclusive um vídeo do Divaldo, tem um vídeo que o Divaldo fala sobre isso. Tem um pequeno vídeo que o Divaldo fala. Eu já coloquei esse vídeo muitas vezes no meu Face, sobre o autismo, né? Evidentemente, existem exceções. Sim. Não tem dúvida. Mas a gente fala em regra geral. Porque não dá para você detalhar exceções, porque exceções são várias. Milhões de exceções, cada uma de um tipo, não dá para você falar em regra geral. Seu Quaresma, uma dúvida sobre o homossexualismo. Vai ser um ato natural na Terra, porque o espírito não tem sexo. Então, um homem pode se sentir atraído por outro homem ou uma mulher por outra mulher? O espírito não tem sexo, mas ele fica centrado em determinadas energias. Porque todos nós, vou falar assim, vou falar na forma grosseira, todos nós somos bissexuais. Ok? Todos nós.
Todos nós temos tendência para um lado e para o outro, para o hétero e para o homo. Todos nós temos, porque nós já ocupamos essa cadeia. E tem aquele espírito que ocupou por muito tempo a cadeia feminina, né? Então ele promete no processo reencarnatório, reencarnar como homem, assumir aquele comportamento que precisa ter o homem para o aprendizado espiritual, mas ele, quando entra no processo reencarnatório, reencarna, ele se deixa levar pela tendência maior que ele tem, assim como um homem como uma mulher, e acontece, aí ele tende para aquele lado, aí ele tende, muda tudo que ele achar que tem que mudar, começa a ter o comportamento que tinha como... Isso é bom para o espírito? Não, né? Oi? Isso é bom para o espírito? Não, né? Não, mas evidentemente que não. Mas evidentemente que não. Outro dia eu falei aqui a respeito. É um defeito, como outro que rouba, que mata. Ele está cometendo um defeito moral. É um processo moral. E ele vai pagar por isso? Mas não tenha dúvida, ele vai ter processos e vai sofrer por isso. Principalmente muito mais aquele que deturpa o próprio corpo. Porque o corpo dele foi moldado para determinados compromissos e ele adultera o próprio corpo. Como, por exemplo, a filha de uma moça que tem ali, que a gente sabe. Olha só, esse espírito ele vai ter seríssimos problemas. Esse espírito. Ele vai sofrer muito. Porque é um problema. Aí as pessoas, para poderem encobrir a coisa e achar que não, mas é amor, vai de qualquer jeito, não é bem assim. Bem assim. Amor é outra coisa, não é isso. Amor é outra coisa, não é isso. Amor é sensibilidade espiritual. E é para ser tratada com respeito na condição que você se encontre reencarnado. Olha o respeito aí, muito importante. Nós vamos terminar pelo horário, mas nós poderemos continuar conversando, elevando o nosso pensamento a Deus. Mestre Jesus, como é bom estar contigo, como é bom sentir-te. Mestre, ajuda-nos cada vez mais. Precisamos dessa ajuda, mestre, a fim de entendermos um pouco mais da vida, da existência, das situações que nos encontramos. Estamos procurando esse aprofundamento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por permitires que amigos espirituais estejam conosco, nos inspirem, nos ajudem na compreensão e no entendimento das matérias que estudamos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos, por todo esse amparo, pelas intuições, pela lucidez que desencadeias entre nós. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Eu estou cheia de perguntas. Diga. Pergunta. Porque eu converso muito com o meu filho, né? E aí eu estava até falando com a Valerinha, ele mandou uma reportagem para mim, mas eu não consegui abrir, falando das crianças que já estão nascendo trans. Como é isso? Crianças que já estão nascendo trans? As crianças que são trans. Ninguém nasce trans. Eu não entendi. Não tem isso, né? Não tem. Não existe. Não nasce trans. Como nascer trans? Como é que é isso? Não sei. Eu estou perguntando. Nascer trans. Porque ele vai nascer num corpo feminino ou num corpo masculino? Não tem corpo com dois sexos. Não nasce um corpo com dois sexos. Ou é XX ou é XY. Não tem isso. Né? A tendência está no espírito. É o espírito que leva
e traz a tendência, está centrado naquela energia, ele auto se engana. Ele auto se engana. Os amigos espirituais que fazem